pessoal, vamos lá. Só achar aqui a... Estão enxergando a apresentação? Sim. Tá. Bom, pessoal, quem chegou agora, fique tranquilo. Eu não estou vendo vocês, mas a Laís, minha esposa, está aqui me assessorando. Ela está acompanhando todos vocês aí, está visualizando. Se em algum momento vocês tiverem algum questionamento, tem alguma pergunta, levanta a mão, acena, ou abre o teu microfone, interrompe rapidamente e a gente para e dá o devido atendimento, tá? Bom, estou retomando o curso, tá? Essa foi a primeira aula que foi dada, infelizmente ficamos aí um bom tempo sem dar continuidade, a segunda aula já não aconteceu na sequência, né? Mas esse tema foi um tema que eu já dei na escola bíblica. O Fábio me fez um convite para que eu pudesse ensinar nesse ano, e em duas oportunidades. E eu disponibilizei para ele agora no primeiro semestre o período de março e abril, e agora no segundo semestre mais 2 meses para dar um novo curso. E aí falei para ele, olha, como esse agora tá muito em cima, fica à vontade, veja aí um curso que eu já dei, e o que você acha que é propício. E ele acabou sugerindo esse tema que já havia sido dado. Para minha alegria, fui buscar já toda a documentação que eu tinha, a apresentação, os slides, e no ano passado eu tive um problema com o computador, não lembrava disso, e acabei perdendo tudo. Não estava no meu Google Drive, não estava no Dropbox, não estava em lugar nenhum. Aí eu olhei e falei assim, puxa vida, né? Que privilégio, eu vou poder reescrever essa aula. Por sorte, depois da primeira aula, até fiz esse comentário com os alunos, e o Ramalho disse que tinha lá alguns arquivos salvos em PDF, ele conseguiu recuperar e passar para mim. Mas, de qualquer maneira, eu não abri mão de poder fazer isso de novo, porque meditar na palavra do Senhor e debruçar diante da palavra dele, a cada circunstância, a cada período, a cada momento, é enriquecedor, e às vezes algo que você não viu lá atrás, parece que é uma outra mensagem e você vai aprendendo nessa continuidade, isso é enriquecedor. Esses são os livros que eu vou utilizar. Então, deixa eu só dar uma orientação para vocês. O estudo, ele é baseado no livro do Chris Lundgaard, O Mal que Habita em Mim. Se vocês quiserem comprar, um livro muito, muito simples, uma leitura fácil, não tem um linguajar rebuscado, não é complicado, ele é bem prático. Então, assim, eu vou usar ele como um esqueleto, como uma referência. É óbvio que eu não vou fazer uma cópia 100% do que está aqui. Mas já que eu tive o privilégio de reescrever isso, eu vou adicionar mais 2 livros. Um deles é esse, Pecados Intocáveis. Sugiro isso para vocês, se vocês quiserem. Também é um livro muito legal, muito gostoso de ler. É um livro que rapidamente você consegue ler ele inteiro, do Jerry Bridges. E o que me chamou a atenção nesse Pecados Intocáveis é que é um livro muito propício para o cristão. Na nossa condição, tratar um pouco sobre a forma como nós nos compreendemos enquanto cristãos perante a igreja, perante a sociedade, perante o trabalho,
perante os não cristãos, e aí ele aborda de forma sistemática alguns pecados dos quais a gente tem a tendência de minimizar isso, ou meio que passar por cima, mas que são extremamente relevantes e que nós deveríamos parar um pouco, olhar para esses pecados, abrir essas portas, né, da nossa casa e investigar isso, olhar o nosso coração e fazer uma autoanálise sobre isso. Então, ele trata esse tema de uma forma muito legal. Então, em momentos propícios, eu vou adicionar alguns pontos desse livro. Hoje mesmo, alguma coisa eu já vou falar sobre ele. E esse, o Deus que eu não entendo, na realidade, eu só vou utilizar basicamente três capítulos dele. Vai ter um momento oportuno para isso. Eu vou falar para vocês em que momento esse livro vai estar sendo inserido. Mas ele vai ser utilizado porque ele, nesses 3, 4 primeiros capítulos, ele aborda muito sobre a questão da origem do mal, né? Então, como o nosso tema é o mal que habita em mim, e é algo que a gente vai ver que é uma luta contínua, né? É algo que está intrínseco, infelizmente, no ser humano, que é falho. Antes que alguém me coloque na parede, né, e falar assim, puxa vida, mas por quê? Por que Deus permite o mal? Então a gente vai fazer uma abordagem sobre isso, e ele traz uma alusão bem legal sobre a questão da origem do mal, sobre o mal em si, e a conclusão é fantástica. Na verdade, assim, a conclusão é fantástica porque nos coloca no lugar onde nós deveríamos estar e de quem nós deveríamos ser, né? Então, sequência aqui, Chris Lundgaard, quando ele escreveu esse livro, ele foi muito honesto no prefácio e ele fala que o motivo pelo qual ele se motivou a tratar esse assunto foi porque em várias situações ele foi deparado com alguns cristãos fazendo o mesmo questionamento. Então, vamos compreender isso de uma forma mais clara. Você, em um dado momento da sua vida, compreende o plano da salvação. Isso faz sentido para você. Você aceita Cristo como o seu único e suficiente Salvador, como você compreende que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Filho de Deus, e a venda cai. E a partir daí, uma nova vida se abre à sua frente. É claro que essa experiência para cada um é diferente, cada um teve o seu momento de conversão, ou esse momento em que Cristo se apresenta para você de uma forma tão maravilhosa. Tenho certeza que cada um de vocês teve uma experiência especial com isso. Na minha, eu lembro que eu chorava. Mas, de qualquer maneira, a partir deste momento, não porque eu seja merecedor, mas porque Cristo o fez assim, e através daquilo que ele cumpre perante Deus, eu passo a ter o privilégio de receber o rótulo de santo. Veja, não quer dizer que a partir deste momento eu sou alguém que não tem pecado, eu sou alguém que não falha, a minha vida foi transformada 100%. Não, não é isso. A partir deste momento, eu tenho o privilégio de poder ser chamado de santo, porque Cristo me separou do mundo. Qual é o significado da palavra santo? Qual é o que está por trás desse termo? Significa separado para. Então, a partir desse momento, eu fui separado para Deus. E isso não tem mais volta.
Exemplo disso, quando nós lemos as cartas de Paulo às igrejas, e vamos utilizar aqui como referência, por exemplo, a igreja de Corinto, quando Paulo se retrata aos irmãos, ele fala aos chamados para serem santos, aos santos da igreja tal, e assim por diante. Vamos pensar em Corinto, uma igreja que tinha ali dos pecados mais diversos, briga entre irmãos, irmão levando irmão na justiça, adultério, e dentre outros pecados, e nem por isso Paulo deixou de chamar aqueles irmãos, aqueles membros daquela igreja de santos. Essa é uma condição dada por Deus. A partir deste momento, há uma decisão que tem relação comigo. A partir desse momento, e entendendo aquilo que Cristo fez por mim, e entendendo o valor do qual eu não consigo mensurar e avaliar, do que eu recebi gratuitamente, isso deveria desenvolver em qualquer um que se converte o desejo de continuar na sua vida num processo de santificação. Um processo contínuo, um processo que não tem parada. Então, essa condição que se abre para mim deveria despertar em mim esse desejo de buscar cada vez mais trabalhar a minha vida, entender quem eu sou, para que eu possa espelhar cada vez mais a imagem de Cristo. Por outro lado, a grande questão é, puxa vida, se eu me converti, sou santo, por que é que eu ainda tenho essa batalha? Por que é que o pecado, por que é que aquele pecado de hábitos, costumes, pensamentos, atitudes, comportamentos, independente de qual seja a origem, por que isso permanece em mim? Então, baseado nisso, o escritor do livro quis fazer um estudo a fundo e ele encontra um livro de John Owen. E nesse livro, A Natureza, o Poder, o Engano e o Predomínio dos Resíduos do Pecado que habita no crente, ele encontra uma dissertação muito ampla, abordando esse tema de uma forma muito rebuscada, um texto complexo, onde ele trabalha cada um desses itens, cada um desses pontos. A natureza do pecado, o poder que o pecado exerce sobre mim. Mesmo eu tendo ciência disso, o engano a que às vezes eu sou submetido, intencionalmente ou não, e eu acabo tomando a decisão de pecar. E o predomínio que alguns resquícios do velho homem que ainda permanecem em mim continuam. E eu tenho que tratar ao longo da minha vida cristã. Então, quando Chris Lundgaard pega essa literatura, ele escreve um livro um pouco mais simplificado e aborda de uma forma clara, nos fazendo enxergar a real condição do cristão. Sim, me converti, tenho acesso à salvação, eu estou numa condição diferenciada, eu já tenho o privilégio de fazer parte da eternidade. Eu estou aqui passando por um momento, mas eu já faço parte da eternidade. Mas isso não tira a responsabilidade de eu trabalhar continuamente numa mudança sincera, honesta da minha vida para poder espelhar a vida de Cristo no meu viver e para que eu possa também fazer a diferença na vida de outras pessoas.
Aí, um ponto que é interessante, a gente vai abordar tanto dentro desse tema, como é muito bem abordado isso no livro Pecados Intocáveis, é que é muito comum, a partir do momento que eu reconheço essa nova condição, essa nova vida, eu começo a ter uma imagem de mim que é equivocada. Eu sou cristão, eu sou salvo, o Espírito Santo me fez com que as vendas caíssem dos meus olhos, eu agora reconheço a verdade e eu começo a me achar alguém com um valor do qual eu não deveria considerar. Enquanto cristão, eu começo até a me achar diferenciado perante aquelas pessoas que não conhecem a verdade ainda. Então, começo a fazer julgamentos, a olhar para aqueles que estão à minha volta. Poxa, isso eu não faço. Eu sigo uma regra, eu sigo todo eu tenho uma construção de preceitos na minha vida que eu sigo, e eu começo a me enxergar de uma forma que não é adequada. É como se eu, dentro de um jogo de xadrez, me visse como o rei, que é a principal peça do jogo. Ao passo que o correto é que nós fôssemos sinceros conosco e, ao nos enxergarmos no espelho, conseguíssemos compreender o verdadeiro valor que nós temos, que é nenhum. Nós não somos nada mais, nada além do que uma peça de tabuleiro de menor valor. Eu sou o peão. O peão é a peça que fica à frente do jogo, que vai ser usada pelo rei da forma como ele quer, no momento como ele deseja, ainda que isso custe a vida. Esse contato, essa experiência com Deus deveria transformar as nossas vidas, a nossa mente, de tal forma em que eu, a partir deste momento, me sentiria extremamente privilegiado pela riqueza, pela graça que me foi dada, e ao mesmo tempo reconhecer que eu não sou ninguém, que eu não tenho valor, que eu tenho que me humilhar perante Deus. E nós vamos ver alguns textos de pessoas em que, em certas circunstâncias, se humilharam, rasgaram suas vestes, se cobriram de cinza perante o Senhor, e o Senhor honrou. O Senhor voltou a sua face, o Senhor cuidou, o Senhor restaurou. Sei que nada sou, sei que sou como trapos imundos, mas veja, eu preciso trabalhar continuamente a minha vida para que eu possa, ainda que sendo esse servo, ainda que seja alguém que se entrega plenamente a Deus para ser usado da forma como Ele quer, tenha o cuidado, a preocupação de obedecer nos mínimos detalhes, de atentar para todas as áreas da sua vida, para que as pessoas possam enxergar na minha vida e na sua vida algo que é completamente diferente daquilo que o mundo experimenta, daquilo que o mundo vê, daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo diz que é certo. E é nesse momento em que eu posso ser um instrumento de valor nas mãos de Deus, porque eu estou expressando a imagem de Jesus Cristo. O caminho é árduo, não é fácil, mas a gente vai ao longo desse estudo
compreender como é que isso pode ser trabalhado. Não deixando de tirar o foco. E o objetivo do nosso tema, do nosso estudo, é entender sobre essa atitude, essa força, essa batalha interna que nós temos da nossa carne contra o espírito, sempre querendo se rebelar. E isso é uma luta contínua. Como é que eu consigo vencer essa batalha? A gente vai apresentar aqui uma série de pontos, de itens que a gente deve guardar na nossa mente, considerar como pontos que devem ser relembrados, mas veja, o necessário é que ao longo desse estudo, até o término dele, nós possamos compreender que eu só vou conseguir transformar a minha vida, ter uma vida transformada e viver o mais próximo daquilo que o Senhor deseja que eu viva, crendo na esperança, tendo certeza que eu posso confiar no renovado amor e renovar continuamente esse amor por Cristo e da forma correta buscar todo dia, a todo instante, a santidade. Crescendo nesse processo de santificação, o qual eu só consigo através da fé, sozinho, de forma nenhuma. Então, falando de uma forma mais clara, eu tenho que compreender que a partir deste momento, tudo o que eu faço, todas as decisões que eu tomo, e quando eu tomo a decisão de obedecer, esse é um processo que me faz crescer em santidade. E santidade, eu posso dizer que é um sinônimo de mortificar o pecado. À medida que eu mortifico o pecado na minha vida, à medida que eu vou deixando de optar por mim, pelos meus interesses, pelos meus desejos, pela minha carne, e opto por aquilo que o Senhor deseja, eu estou caminhando num processo de santificação. Como é que eu consigo isso? Pela minha força? De forma alguma. Então se não é pela minha força, eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso. Não. Nós temos uma responsabilidade. Existe uma parte que é nossa. Isso não é um evento ou uma condição passiva. Isso tem uma ação passiva ao ponto que eu permito que Deus haja na minha vida, em que eu peço isso da forma correta, e também na forma ativa em que eu tomo decisões, em que eu busco isso para que eu esteja em conformidade. Mas isso só é conquistado através da graça de Deus. Lembra, isso é uma frase que a gente escuta continuamente no ambiente cristão, mas graça é aquilo que nós recebemos e que nós não merecemos. E misericórdia é aquilo que eu deveria receber e Deus não dá e não aplica em minha vida. Então, primeiro ponto, a gente vai ler aqui um texto da Bíblia que isso fica bem claro. Isso é por graça. Eu não tenho mérito nenhum. Como é que eu consigo enfrentar essa batalha? Olhando para a face de Cristo. Vendo a sua glória e considerando que tudo o que eu tenha feito e de alguma forma é agradável aos olhos do Senhor, é para a glória dele. A parte ativa é resistir ao pecado. E tenho certeza que, por mais que a batalha seja intensa e árdua,
Nós não vamos passar por uma condição de lutar contra isso ao ponto de derramar o próprio sangue. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Quem quiser acompanhar aqui pela... Eu não sei se está dando para enxergar bem na apresentação. Mas... abri em Hebreus capítulo 12. E nós vamos ler bem devagar os versículos de 1 a 4. Eu não estou vendo vocês. Nossa, é uma situação muito ruim. Dá para ler? Dá para ler aí o texto? Todo mundo dá um joinha aí para mim. Legal. Então vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 4. Portanto, aliás, esse termo portanto é interessante, né? Se tem um portanto, você pode ter certeza que os 11 capítulos anteriores teve toda uma argumentação, uma discussão, para que chegasse nesse momento aqui e falasse assim, olha, então baseado nisso que foi apresentado, em todas essas defesas, argumentações, tudo que foi dissertado para vocês, e aí ele começa a falar. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, presta atenção, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Veja, essa orientação está sendo dada para mim, para você, para todos aqueles que assumiram um compromisso de ter uma vida nova, de viver uma vida de transformação, deixando de lado o velho homem, se tornando nova criatura. E a Bíblia é clara. Você vem com resquícios, você vem com toda uma bagagem de comportamentos, pensamentos, ideais, entendimentos que não estão em conformidade com o pensamento santo de Deus. Ele fala, livremo-nos. É imperativo. Você não está lendo aqui, olha, se der, livre-se parcialmente disso, tenta trabalhar isso. Não, é livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E presta atenção nesta palavra. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Meu querido, às vezes a gente lê a Bíblia e vai lendo e passa por certas palavras, faz um sentido tão grande dentro do texto. Então, eu gosto muito de ler devagar, de compreender as palavras, entender o que aquele versículo está querendo trazer de mensagem. E, graças a Deus, a gente pode contar com o Espírito Santo que nos dá o privilégio de compreender algo que nós não conseguimos. Mas olha só, corramos. Quando eu penso nesta palavra aí, corramos, ela me traz um significado de urgência. Veja, quando eu preciso de algo que é urgente, eu não vou pedir para um mensageiro ou para alguém que vai fazer uma entrega e falar assim, olha, vai lá, vê se dá para chegar isso hoje. Quando tem urgência, eu falo assim, faça rápido. Tem urgência, tem que ser logo. Então, assim, não é se livrar numa posição de comodidade daquilo que nos atrapalha do pecado, é correr atrás disso, buscar com perseverança. Isso faz parte dessa nova vida
e dessa corrida que nos é proposta. Outro ponto que é interessante a gente chamar a atenção aqui, imagino que alguns aqui, eu não sou o melhor exemplo, mas alguns aqui sejam atletas. Ou se não são atletas, têm a disciplina de praticar regularmente atividade física. Veja, quando ele também fala corramos, eu tenho que imaginar que essa pessoa, para que ela consiga executar isso dessa forma, ela tem que ter preparo. Quem corre não é do dia para a noite. Ele começa com uma distância pequena e vai se preparando, e cuida da alimentação, e cuida da saúde, e tem disciplina, e aplica isso na sua vida diariamente, e vai. Então, assim, para alguém que corre, que tem o hábito de correr, isso teve que ter sido construído, trabalhado. Isso teve que ter sido, isso foi desenvolvido. Então, dentro deste contexto, também há um chamado para que nós possamos nos livrar, trabalhar, mas que nós também estejamos preparados para isso, para qualquer circunstância. E ele diz que isso exige perseverança. A gente pode colocar aqui perseverança, disciplina, regularidade, assumir esse compromisso com a devida importância que ele tem, o valor que ele merece. Muito bem. Versículo 2. Lembra do que nós lemos no slide anterior. E tendo os olhos fitos em Jesus. Lembra do slide anterior? Eu tenho que estar focado, com os olhos focados na face de Cristo. Eu só vou conseguir isso quando eu colocar na minha frente sempre a face de Cristo. Eu não posso nem olhar para a direita nem para a esquerda. Eu não posso desviar meu olhar, não posso desviar minha atenção, porque se eu desviar minha atenção, a chance de cair é grande. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Meu querido, vamos pensar nisso aqui. Pela alegria que lhe fora proposta, a alegria de Cristo foi suportar a cruz. Se fez homem. Vamos imaginar quem é Deus? Não, não faça isso porque nós não conseguimos. Nós não conseguimos avaliar a dimensão, a largura, a estatura, a profundidade. Nós não conseguimos considerar Deus dentro do tempo e atemporal. O poder dele, o poder de pessoas, o poder dele que se apresentou através de pessoas que nós temos nas Escrituras. Ele se despiu de toda essa autoridade, ele se despiu de todo esse poder, ele se humilhou e veio na condição de homem, sabendo o que ele tinha que cumprir. E ele obedeceu, e obedeceu até a morte. E a alegria dele de passar por isso é porque ele sabia
que através deste sacrifício, do único sacrifício, o único sangue de cordeiro que realmente poderia salvar toda a humanidade de uma condição de morte, ele se sujeitou a isso, ele se entregou. E quando ele suporta a cruz, e veja, no contexto daquele período, era sinal de vergonha. As pessoas que foram crucificadas ao seu lado eram 2 ladrões. Quando ele vai para a cruz e ele recebe todos os pecados cometidos, todos os que estavam sendo cometidos naquele momento, e os nossos pecados, ele sofre o infortúnio de, por um tempo, experimentar o que ele nunca experimentou, morrer, perder a intimidade com Deus, mas ele vence a morte, ressuscita, e através dele nós temos acesso a essa vida que nós podemos desfrutar hoje. Mas a alegria dele foi essa. E muitas vezes, nas nossas vidas, quando nós temos que tomar a decisão de obedecer, é algo que é contrário ao meu coração, à minha mente, ao meu desejo, aquilo que eu gostaria de ter, fazer, ser, sentir, desfrutar. Mas eu tenho que compreender que a minha alegria, a minha satisfação não está nisso e nessa vida, mas sim em Cristo. Seguindo o versículo, desprezando a vergonha e a vitória dele depois, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar sangue. Vamos fazer mais uma consideração aqui. Olha que interessante esse texto. Marcos capítulo 9, versículos de 30 a 35. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Vergonha. E eles vão matá-lo. E nesse momento, o que pesa para Cristo é a alegria de padecer para que todos nós fôssemos salvos. Mas 3 dias depois ele ressuscitará, assentado ao lado do trono. Jesus Cristo está falando com os discípulos, com homens que caminharam ao lado dele, conviveram com ele, próximos. E o texto nos diz que eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 2 discípulos: olha que interessante. O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Vocês acham que Cristo não sabia? Que outras situações nós vemos isso nas Escrituras? Por exemplo, quando Deus arguiu Caim sobre o que ele tinha feito. Acaso Deus não sabia o que já tinha se passado? Mas ele prova. Ele nos coloca nessa situação, ele nos confronta.
porque é uma forma onde nós mostramos a nossa fidelidade com Ele, transparência. Mas eles ficaram calados. E é nesse momento que, quando você está diante da face de Cristo, diante do Senhor, a tendência é ficar calado, porque no fundo, nós sabemos quais são os nossos pensamentos, os nossos desejos. E olha só, mas eles ficaram calados porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Jesus já estava comentando com eles e passando para eles o que iria acontecer, algo extremamente importante, que iria mudar toda a condição da humanidade. Conviviam com Cristo. E olha a preocupação desses homens. Qual deles era o mais importante? Aí, vamos associar o slide que eu trouxe lá no início. O viver com Cristo, o garantir intimidade com Ele, momento a momento, o meditar na palavra, o reconhecer o que Ele tem feito na minha vida, entender e realmente considerar que você e eu entregamos a nossa vida plenamente para Ele e o que vier, seja algo que me agrada ou que não me agrade, se vier por parte do Senhor, se Ele deseja que eu passe por isso, é motivo de alegria. Mas é natural que o homem pense na sua posição, no seu status, nos seus interesses, aonde é que eu vou tirar vantagem, na comparação, no julgamento. E Cristo vira para eles e fala: quer ser o primeiro? Humilhe-se. Quer ser o primeiro? Busque ser o último. Quer ser honrado? Sirva. Não foi o que Cristo fez e que está apresentado em Hebreus? Filho de Deus, Deus, com todo o poder. Qual foi a decisão dele? Em algum momento está ali apresentado que a preocupação dele é se ele iria sentar ao lado do trono do Senhor? Ao contrário, a alegria dele foi de que, através da cruz, ele ia possibilitar a mim, a você e a todos que creem em Cristo acesso a algo imensurável. Vamos ver um outro exemplo aqui com uma situação bem semelhante. Também Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Olha que interessante. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus, como se ele não soubesse. Ela respondeu: prometa que, quando o Senhor se tornar rei, estes meus dois filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Olha, até aqui, e tenho certeza que aqueles que têm esposa e, por graça de Deus, são mães zelosas, mães coruja, né? Qualquer mãe tem esse desejo, né? Qual que é a grande...
O grande trunfo, a grande vitória de uma mãe é ver seu filho se destacar, é ver seu filho bem, ele estar numa posição. Isso traz orgulho, satisfação. Então, assim, é legítimo o desejo dela, ainda que talvez ela estivesse compreendendo toda a situação de forma equivocada. Então, quando se tornar rei, ela estava realmente pensando num trono e ele exercendo essa autoridade de rei. Viu? Por favor, beneficie os meus filhos. Mas olha os filhos. Jesus disse aos dois filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E olha a resposta deles: podemos. Responderam eles. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os dois irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, e aí ele faz um comparativo, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles. E os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário. De novo, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. É claro que a gente vai depois, ao longo do curso, tratar isso com mais profundidade, mas veja, o cenário começa a ser construído. A gente vai construir esse pensamento de como enfrentar essa batalha passo a passo. Alguma coisa já começa a fazer sentido. E algo que é extremamente crucial é a humildade. A verdadeira humildade. É o desejo de realmente se colocar à disposição para ser servo. E servo como um servo deve ser. O escravo não tem direito. O escravo faz aquilo que lhe mandam fazer. O escravo se submete à disciplina. A vida do escravo não é dele. Mas, por outro lado, o senhor do escravo cuida. O senhor do escravo tem a responsabilidade de garantir a integridade física, de garantir a integridade emocional, toda a integridade desse homem. Muito bem. Considerando então o nosso caminho, vamos trabalhar nesse processo de santificação, mortificando o pecado. Começa a ficar mais claro. Através da graça de Deus, não consigo fazer isso se os meus olhos não estiverem fitos na face de Cristo, enxergando a sua glória, reconhecendo a sua glória e resistindo ao pecado. Muito bem. Posso dizer que a gente começa a aula a partir daqui. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro, chama A Arte da Guerra, de Sun Tzu. É muito comum nas organizações. Esse livro acaba sendo uma referência para você poder estar e enfrentar as batalhas do dia a dia, né? E ele tem um pensamento que é bem interessante, a gente pode considerar aqui, se aplicando ao longo da postura, né, e da atitude que eu tenho que ter nessa batalha contra o mal.
Ele diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo e não conhece nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Vamos trazer isso para o nosso universo. A luta é contra a carne. A luta é contra os meus desejos. A luta é contra a vontade que está dentro de mim. Somado a isso, eu ainda tenho a luta contra as potestades, contra Satanás, contra o mundo, do qual ele reina, ele é príncipe, que segue o caminho de acordo com os planos e as estratégias dele. Eu tenho que conhecer isso. Eu tenho que compreender isso. Eu tenho que começar a enxergar quais são as ferramentas, quais são as estratégias, quais são os momentos, como é que o mal trabalha na minha vida, como é que ele chega próximo a mim, como é que ele consegue chegar até um ponto em que eu me sinto sem saída, consternado, como é que eu me sinto acuado. Eu tenho que entender as estratégias dele para poder evitar de me colocar numa situação em que basicamente eu vou cair e vou falhar. E eu também tenho que me conhecer. Tenho que buscar reconhecer na minha vida quais são as áreas que eu preciso tratar, quais são as minhas falhas, quais são os meus erros. Só que eu sozinho não consigo isso. Por outro lado, eu tenho a palavra, tenho o privilégio da habitação do Espírito Santo na minha vida e tenho o direito e a possibilidade de convidar diariamente Jesus em oração e através da oração pedir, suplicar que Deus abra os meus olhos, que Ele me faça enxergar os pecados que na minha vida têm interferido com o meu desenvolvimento. Então, uma vez que eu trabalho diante desses dois cenários, uma, identificando quem é meu inimigo e suas estratégias, e identificando quem eu sou, a chance de sucesso é muito grande. Se eu só me conheço, mas não tenho ciência das estratégias que o inimigo vai utilizar contra mim, eu posso viver uma vida em que eu venço e posso perder. Agora, se eu realmente ignoro e levo a vida sem ter esse conhecimento, essa compreensão, eu sou um alvo fácil. E é óbvio que a queda vai existir. Portanto, é uma batalha. Se eu tenho interesse legítimo em viver uma vida em santidade, se eu tenho interesse legítimo em assumir esse compromisso, em reconhecer tudo aquilo que Cristo me deu e realmente querer ter uma vida transformada, eu tenho que entender que isso é uma batalha. Estou preparado para isso? Por sorte e por graça, na verdade, não é por sorte, é por graça. Além de tudo que Cristo nos dá, Ele também nos dá todas as ferramentas e tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos enfrentar essa batalha.
Vamos fazer a leitura aqui de Efésios, capítulo 6. Mas vê só orar aí para mim, para eu saber como é que está. 9 horas? Vamos só fazer essa leitura aqui, mais algumas considerações, e a gente vai parar aqui. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 19. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Não são os meus recursos, não são as minhas ferramentas, não é a minha armadura, não é algo que eu possa fazer. É aquilo que Deus já me deu. Ele sabe o que é necessário, o que eu preciso para poder enfrentar essa batalha. Para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Lembra que eu falei no início do curso? Não é passivo. É uma decisão minha. A palavra está mostrando. Peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Não tem parada. Cristo me deu a vitória, consegui ultrapassar essa situação, um pecado que me afligia. Nesse momento eu fui vitorioso, não acabou, isso é contínuo. Mas veja, resistir aos ataques, lutar até o fim, isso precisa de preparo. Lembra lá do corram? Disciplina, persistência. Eu tenho que ter preparo físico para isso, eu tenho que ter preparo espiritual para isso. E depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Sempre em prontidão. Não podemos descansar um segundo. Quer um exemplo? Não vai dar para a gente ler agora, mas no próximo estudo a gente vai abordar o exemplo de Davi, onde ele, no momento em que ele já tinha vindo de uma batalha, está relaxado lá no palácio dele, relaxa, deixa de estar em sentinela, ele, olhando de cima lá do local onde ele estava, olha a Batseba, e a partir daí ele consome um pecado que lá para frente tem consequências severas na vida dele. O único momento que ele baixou a guarda. Seguindo aqui o versículo, o texto. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Eu tento fazer uma analogia ao que está no texto, né? Mas veja, cinturão, o cinto, a função dele é garantir que você permaneça a tua vestimenta firme, que você não passe vergonha. No caso de uma armadura, o cinturão é para manter a armadura firme, presa ao teu corpo, para que ela não saia. Isso traz segurança, isso traz credibilidade. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos
a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Sapatos. Quando eu calço um sapato, é para que eu possa ter a possibilidade de andar em qualquer tipo de solo. Não interessa onde eu estou. Pode ser um solo arenoso, rochoso, asfalto, não interessa onde eu estou. Não interessa onde eu estou, pode ser no trabalho, em casa, junto à família, na sociedade, longe dos olhares daqueles que me conhecem. Calçado com esses sapatos e aproveitando cada oportunidade, cada momento para anunciar o Evangelho. Levem sempre a fé como escudo. Querido, escudo. O escudo serve para que eu possa me proteger de flechas, dardos ou de qualquer outra coisa que seja lançada contra mim. Mas veja, se eu relaxar e abaixar o escudo, eu estou sem proteção. A fé é nosso escudo. Em situações em que nós estamos sendo confrontados, a fé é extremamente essencial. Tem uma relação de crer naquilo que não se vê. É ela que nos protege, é ela que nos mantém nessas circunstâncias. E isso vem de Deus. Para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete para que nós possamos proteger a nossa mente. O pecado vai querer nos enganar. E aí é o momento que a gente começa a negociar com o pecado. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas não é desse jeito. Mas veja, eu preciso fazer isso porque se eu não fizer isso, quando eu começar a fazer essa negociação, e isso tem relação daquilo que é interessante e importante para mim, eu tenho que tirar minha mente desse pensamento, eliminar esse foco e pensar por que eu devo obedecer. Olhar para a cruz, olhar para a salvação, olhar para aquele sacrifício que não tem preço que pague. Isso fazer com que a minha mente tome de novo a consciência daquilo que eu sou. E a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Espada. Vamos pensar num soldado. E lá naquele período de Davi, por exemplo, quanto pesava uma espada? Não é dar a espada na mão e falar, vai para a batalha. Tem treino, tem preparo. Eu tenho que desenvolver a musculatura, eu tenho que ter força, eu tenho que ter habilidade, eu tenho que ter agilidade, eu tenho que ter reflexo, eu tenho que saber manusear a espada. Porque se eu vou para uma batalha e não sei manusear a espada, a derrota é certa. Portanto, a palavra de Deus é a espada. Eu tenho que treinar sobre ela, eu tenho que me preparar sobre ela. Porque só dessa forma eu consigo ir para uma batalha e poder ter vitória. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Volta ao nosso contexto. Com os olhos fitos na face de Cristo. Não é para pegar o capacete, não é para pegar o cinturão, não é para colocar a couraça, os sapatos, a espada e o escudo e falar assim, pronto, agora eu estou pronto, eu vou enfrentar essa batalha sozinho. Você vai cair, eu vou cair. É reconhecendo o como nós somos fracos, o como nós somos suscetíveis
a esse poder do mal nas nossas vidas. E juntamente com todo esse ferramental, tendo a certeza mesmo, que nós podemos nos ajoelhar perante a Cristo, perante a Deus e falar assim: me ajuda, vem comigo. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Infelizmente, o nosso tempo não nos permite continuar, mas para aquilo que tinha sido proposto, esse era o último slide. Na próxima semana a gente dá continuidade, e para a próxima semana, basicamente, um dos textos que nós vamos trabalhar com mais profundidade é Romanos capítulo 7. Tá? Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Gostaria de estar numa sala olhando para vocês. A gente, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém tem algum questionamento, quer acrescentar alguma coisa. Levanta a mão aí que ela está vendo. Eu estou olhando de longe, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone. Se não, eu vou orar para a gente poder terminar esse tempo. Alguém? Não sei, Laís, abre aí. Veja aí. Tá todo mundo com vergonha. Eu não estou vendo vocês, pode falar, não tenha vergonha não. Eu acho interessante que nessas armaduras aí, vestimentas que Deus é colocado, né? A espada do Espírito, no caso a palavra, é praticamente a única de ataque, né? Então você tem que Sim. saber realmente manusear para poder se dar bem na guerra, né? Tem que conhecer. A exemplo disso, pode trazer o contexto de Cristo quando foi tentado e tudo aquilo que ele sofreu, né, de confrontação de Satanás com ele, de tentação, ele respondeu com a palavra. Então, assim, uma vez que nós temos esse exemplo, temos o conhecimento da palavra, em situações nas quais... E isso, veja, ninguém é imune. Também a gente não vai abrir aqui para ninguém fazer um confessionário de pecados, mas cada um de nós sabe muito bem onde é que o nosso coração aperta. E é até por isso que eu entendo perfeitamente, né, quando Cristo foi ensinar a oração e ele fala, olha, vai orar em secreto. Porque é nesse momento que a gente trabalha com total transparência perante o Senhor. Ainda que ele saiba de tudo, não tem o que esconder dele, né? Mas é nesse momento que você se apresenta perante a ele, você não tem a preocupação de orar bonito, de fazer qualquer coisa bonita para os outros verem, é você com ele, é a oportunidade que você tem de se desnudar e de orar e de confessar para Deus e de pedir que ele te abra os olhos para que você enxergue outros pecados, te auxilie a tratar esses pecados. Mas com o conhecimento da palavra também, eu entendo que em algumas circunstâncias em que você chega ao limite de talvez tomar uma decisão errada, ou de dar continuidade a um pensamento que não é agradável ao Senhor, você pode trabalhar na sua mente lembrando de um texto, de um versículo, da palavra, e se no momento não vem isso, trazer à mente a alegria da vida que nós podemos desfrutar na presença de Deus. E se você está no momento que você está deprimido e está para baixo,
orar como Davi orou e pedindo que Deus renove a alegria no nosso coração, como no Salmo 51. E ele responde: uma coisa eu tenho certeza, em todas as vezes que eu pessoalmente me humilhei, busquei e pedi ajuda, pode ser até que a situação não tenha se resolvido da forma como eu queria, mas olha, nesses momentos de oração, de súplica, e no próximo estudo a gente vai ver isso, o conforto que eu tive, a paz que eu tive, a sensação de que Deus estava do meu lado foi suficiente. Então, assim, realmente essa batalha, a gente conta com todos esses recursos, com todas essas ferramentas. Muito bem colocado aí pelo Isaac. A única arma que nós temos para atacar é a palavra, é a espada e nós temos textos que dizem, né, que a palavra de Deus é realmente como uma espada, né, com 2 fios cortantes e consegue separar juntas e medulas, né? Então ela vai até o íntimo do nosso ser e realmente desnuda e nos expõe ao ponto de a gente compreender a nossa condição. Amém? Amém. Senhores, eu vou orar para a gente poder terminar esse tempo. Muito obrigado aí pela paciência de todos vocês. Vamos ver se para a próxima semana eu estou mais tranquilo. Vou ver se consigo me organizar aqui para não ter que olhar um computador para cá e outro para cá e enxergar vocês para poder responder mais ativamente. Mas muito obrigado pelo privilégio de vocês estarem comigo aqui, aprendendo. Não tenham dúvida disso. Nós que agradecemos. Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, pela tua mensagem, por aquilo que tu tens nos feito compreender e entender. Senhor, que nós possamos guardar esse estudo para que ao longo das outras aulas a gente consiga construir um pensamento mais sólido, mais concreto e nós possamos, cada um, ao seu jeito, entendendo as áreas que têm que ser trabalhadas na sua vida, nós possamos construir estratégias debaixo do teu cuidado, debaixo da ciência plena de que nós não somos nada e dependemos plenamente de ti, mas que nós possamos conquistar essa vitória de ter uma vida que seja um aroma agradável, que isso chegue até ti, Senhor, e que tu possas sentir um pouco de alegria por que nós podemos fazer aqui, Senhor. Que nós possamos te servir em qualquer circunstância, em qualquer momento. Que nós possamos ser usados por ti. E sabemos que, para que nós possamos ser usados, nós também temos que ter uma vida adequada para que o resultado seja favorável. Fica conosco nessa semana, Senhor. Abençoa cada um daqueles que participaram desse estudo. Olha a casa de cada um. Estamos passando por um período diferenciado, um período que creio que ninguém vivenciou isso anteriormente, mas reconhecemos que tu estás no controle e debaixo da tua soberania e do teu cuidado nós queremos estar, ser acolhidos, para que tu possas nos proteger, Senhor. Fica com cada um, com cada lar, com cada família, e que na próxima segunda possamos estar juntos novamente. Te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém.